Eu quero cumprimentar todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. E um dos salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 91. E no Salmo 91, presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu quero ir só até aqui. Irmãos, estamos vivendo no início da grande tribulação. Eu não estou afirmando que nós vamos passar pela grande tribulação, mas pelo início da grande tribulação, nós já estamos, que é o princípio das dores. Vamos dizer que estamos sentindo sintomas. Entendeu? Sintoma. O sintoma vem, depois vem a doença. Então você tem que te automedicar? Não. Você tem que te analisar para ver os sintomas físico, espiritual e em todas as áreas da vida. Então aqui no Salmo, o pregador, ele diz que peste, olha bem, peste perniciosa. Então nós estamos vivendo num momento em que Satanás está por aí, com chikungunya, com a zika, com sarampo, com a febre amarela, e agora com esse Zika vírus. Então, note bem, este vem mais grave, da maneira mais forte, para atormentar o mundo inteiro. Você não pode nem ficar perto de uma pessoa que você fica contaminado. É um vírus invisível, você não vê, mas ele entra em você e te mata. Então, o que você deve fazer? Você deve orar. Você deve orar. Santificar a sua vida ao Senhor. Você vê o Senhor? Não. Você vê as obras do Senhor. Eu, por exemplo, sou a obra de Deus. Você também. Então, nós vemos as obras de Deus. Você não vê uma planta crescer, mas ela cresce. Ela desenvolve. Então eu quero te dizer que esse vírus, olha, você não vê ele, mas ele entra no aperto de mão. Ele entra numa conversa muito próxima. Ele entra e ele veio para matar. Então o que acontece? O diabo veio fazer o que aqui na terra? Ele não veio porque ele quis, ele foi lançado aqui. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Então o que acontece? Se você não prestar atenção na palavra de Deus, se você não levar a sério a palavra de Deus, você vai morrer, mas não é só fisicamente, não. Você vai morrer espiritualmente, é pior. A morte espiritual ela é muito pior. Dessa morte física, que está a humanidade toda ameaçada, que nós vemos aí lá na Itália, as pessoas em proporção, o tanto de habitante que tem na Itália, já morreu mais do que na China. Então está todo mundo com medo. Os governos estão dando ordem, não saia de casa, não vai trabalhar, não saia para fazer compra, fecha o comércio, o mundo está quebrando financeiramente. Mas está todo mundo obedecendo porque está com medo de morrer. Você tem medo da morte? Eu temo a morte? Sim. A morte não foi feita para mim e nem para você. Mas você tem medo da morte. Então o que eu te aconselho nessa tarde? É que você se esconda no esconderijo do Altíssimo. O diabo não te encontrará. Você sabe o que é o esconderijo, né?
é um lugar que ninguém sabe a não ser você. Pode ser que você tenha algumas pessoas muito próximas de você que conhecem o teu esconderijo. Então, eu quero te dizer que o esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus, a qual a maioria não leva a sério. A maioria das pessoas brinca com a palavra. Nós temos centenas de igrejas. Cada um tem uma filosofia, uma doutrina, um pensamento. Os pastores, muitos deles, têm ocupado o lugar que é de Deus, não é dele. E ele prega uma doutrina que não tem base bíblica, que a Bíblia não sustenta. Está escrito no capítulo 4 de 1 Coríntios: sejam os vossos costumes não ir além do que está escrito. Aí você cria uma doutrina na igreja, aonde você congrega, você carrega a Bíblia, mas lá se prega mais o que diz os estatutos da igreja. Os estatutos não passam de um dogma, de um credo. Se a Bíblia não dá embasamento a esse estatuto, ele te levará para o inferno e está levando milhares e milhares. É muito pior do que esse vírus. Você está com medo desse vírus. Você está guardado dentro de sua casa. Você fez da sua casa um esconderijo. Você não está saindo para cumprimentar nem filho, nem pai, nem mãe. Você está fugindo das pessoas, temendo a morte. Você está certo. Mas você deve se guardar da morte espiritual. Você deve sim obedecer à medicina. Você deve se orientar com um médico. Porque esse vírus não está escapando ninguém. Eu moro em Goiânia. Aqui perto está Brasília. O presidente do Congresso Nacional foi atacado por esse vírus. Ficou internado essa noite. Mas não é só ele, não. Tem muitas pessoas do alto escalão político no mundo inteiro que está sendo atacado por esse vírus. E eles estão com medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Mas eu quero te dizer, a grande tribulação está chegando. Está chegando. Se você não crê no capítulo 8, capítulo 7, até o capítulo 9 de Apocalipse, no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, que haverá um tempo de angústia como nunca houve, e nunca houve no passado, e nem depois haverá no futuro. Se você não acreditar na Bíblia, hoje você está aí lutando com medo da morte. Virá o tempo, se você não obedecer à Bíblia Sagrada, que você procurará a morte. A dor é tão grande, o flagelo é tão grande, mas a morte fugirá de você, porque por ordem de Deus, ela será trancada por 5 meses, e você estará num flagelo atormentado, que você pode pular de um prédio de 20, 30, 40 andares, que você não morre, você vai apenas sofrer. Mas eu não estou dizendo isso para que aconteça com você. Eu quero te alertar, assim como o nosso ministro da Saúde e outros estão alertando o povo para que não saia para a rua, não tenha uma vida controlada, resguardada. Eu quero dizer, se você não guardar a palavra de Deus, desculpa-me, Deus também não te guardará. Leia Apocalipse capítulo 3. Assim como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra. Tem pregadores aí, várias igrejas fracassadas, que diz que a igreja que eles
vai passar pela grande tribulação. A Bíblia diz que não. No capítulo 20 do livro do profeta Isaías, está escrito: entra, povo meu, nos quartos e fique lá, só por um momento, até que passe a ira. Deus está irado com o seu pecado, mulher. Deus está irado com o seu pecado, pastor. Está irado com você, irmão. Guarda a palavra de Deus na sua vida. Lembra, agora são 5 e tanto da tarde. Comece desde a hora que você levantou até agora. Faça um exame introspectivo e vê quantas vezes você pecou hoje. E acerta com Deus. Confessa. Se há alguma pessoa que você pecou contra ela, peça perdão para ela e diga: eu não dou conta de ser o que a Bíblia manda ser, mas eu creio que o Deus do céu me dará graça e força, e eu darei conta de ser o que a Bíblia manda ser. Não desanime, não desanime, lute, mas lute bastante. Vai orar, vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia, vai meditar nas palavras do Senhor Jesus, enquanto você ainda tem a oportunidade, porque chegará a hora que você não terá mais a oportunidade. Aí, como eu estou dizendo aqui, peste, mas o Senhor te guardará da peste. Eu não estou dizendo que você não deve tomar os medicamentos. Eu não estou dizendo que você não deve ir no infectologista, no pulmonologista, no geriatra ou outro médico. Eu estou dizendo que você deve cuidar do seu corpo, mas muito mais da sua alma, muito mais da vida eterna, porque eu posso ir para a sepultura, mas a Bíblia diz que os que guardam a palavra de Deus, que estiverem na sepultura no dia do arrebatamento, eles ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão da sepultura. Você fala assim, mas como? Ora, está na sua frente. Como é que esse vírus entra em você por apenas cumprimentar uma pessoa? Hã? Deus está muito acima, meu irmão. Desperta. Mas nós temos mulheres carnais, mulheres que andam nuas, se diz evangélica, Jezabel, toda pintada, toda rebocada, roupa apertada, vestida com roupa de homem. Você sabia que Joana d'Arc, no ano de 1400 e pouco, ela vestiu a roupa de homem para ir na guerra? E o bispo, depois que aprendeu, disse para ela: não use mais roupa de homem. Então, naquele tempo, a Igreja Católica Romana, que hoje é a grande prostituta, é sim, espiritualmente ela é a grande prostituta. E vocês, igrejas evangélicas, também são filha dela, porque vocês crêem no que não está na Bíblia. Procure um pastor verdadeiro, que tem o Espírito Santo, para falar com você na palavra de Deus. Então, ela tirou a roupa de homem. Entendeu? Agora você vem dizer que é calça para mulher. Isso é uma mentira do diabo. O apóstolo Pedro fala que a mulher deve ter traje decente. Sabe o que é traje decente? Traje honesto? É uma roupa que não mostra o desenho do seu corpo. É uma roupa que você veste e os homens olham e não sentem insinuado porque vê os desenhos do seu corpo. É uma roupa que não é transparente. Sim, é uma roupa que não é curta para mostrar as suas vergonhas. E você, homem, adúltero, se liberta, pede a Deus misericórdia para te guardar dessa praga que é pior do que essa que nós estamos enfrentando agora. É a praga da incredulidade. Você não crê na Bíblia. Adulterar, matar, roubar e etc, etc.
Não é pecado, é atributo do pecado. É o fruto da incredulidade. E eu quero te dizer, nesta tarde, liberta-te, liberta-te. Não interessa. Você não tem o Espírito Santo. Então procure, porque está escrito no capítulo 4 do livro de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Quem é que está selado com o Espírito Santo? É quem não discute com a Bíblia, é quem não discute com a palavra, é quem aceita a Bíblia do jeito que ela está escrito. Eu sou um pregador e o tema da minha mensagem, do meu ministério é a Bíblia como ela é. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha compaixão e que você possa crer. Aí está o meu telefone, 996-290-180. Meu nome é Gilberto, em nome de Jesus. Amém.